ficar mais pertinho, assim. Dá para alguém entrar no Facebook para mim, por favor? Acho que eu entro aqui, ó. Ih, mas eu não leio aqui as coisas. Ok, estamos live, pessoal. Nossa, finalmente, né? Hoje deu um pouquinho de... como é que fala? Um tilt em todas as máquinas, né? Parece que os computadores hoje não queriam se corresponder, né? A Leila não conseguia entrar, eu não conseguia fazer, a Dolores teve problemas e a Cláudia também. Ai, gente, que coisa, né? Mas estamos live. Boa tarde! Boa tarde a todos, boa tarde a Dolores, Leila, Cláudia. Boa tarde a todos que estão assistindo em casa. Desculpa novamente por estarmos um pouquinho atrasadas. E, como sempre, vamos fazer a nossa live. E antes de nós fazermos a nossa apresentação, geralmente nós lemos o nosso statement, a gente chama de acknowledgement, a Dolores chama de proposta, então vamos falar proposta, vamos ler a nossa proposta, tá? Então, boa tarde, boa noite para o pessoal do Brasil. O Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário é um espaço inclusivo para todos, independente da idade, raça, etnia, orientação sexual, gênero ou formação familiar, status social, renda ou status imigratório. Os eventos do Conselho são gratuitos e têm a intenção de responder às necessidades práticas da comunidade brasileira. Mas, além disso, são espaços de descompressão e pertencimento, tão importantes na vida expatriata, como são as nossas vidas, né, pessoal? Expatriadas. Pretendemos ajudar inspirando o equilíbrio entre a resiliência e empoderamento. Reconhecemos também que a terra em que nos encontramos é um território tradicional de muitas nações, incluindo as Mississauga of Credit, os Ashnabeg, os Chippewa, os Haudenosaunee e os povos Wendat. E agora é o lar de muitos povos First Nation, Inuit e Métis. Também reconhecemos que Toronto está coberta pelo Tratado número 13, como Mississauga of Credit. Nós compartilhamos a responsabilidade de criar um clima de respeito e inclusão, e todos são bem-vindos. Bem-vindos a todos. Agora eu passo para minha amiga Leila. Vamos lá, Leila? Boa tarde, amigos aqui do Canadá, e boa noite ao Brasil, né? Estamos aqui no nosso bate-papo literário com uma das mulheres que está ousando conquistar o mundo através das palavras, uma empreendedora, Cláudia Prates, assim a gente pode chamar. Ela não é apenas escritora, ela é uma grande empreendedora. O negócio dela é de pura criatividade, fazendo gifts e com espírito assim, com o jeito brasileiro e criativo de ser, com alegria, super lindo. E agora ela resolveu, então, empreender também em inglês, né? Para as crianças na área da literatura. Não apenas da literatura, mas do aprendizado, do ensinamento do inglês para as crianças. E eu tenho certeza que as nossas crianças brasileiras que estão aqui no Canadá, né, e que tem o inglês como segunda língua, mas também as crianças no Brasil também vão estar sendo assim muito bem, digamos, acompanhadas, orientadas e se divertindo muito, porque o material é maravilhoso. Eu tenho aqui, já estou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, a Cláudia está aqui no Canadá desde 2016, né? Então, eu queria que ela falasse, então, um pouquinho dessa trajetória maravilhosa que veio culminar agora nesses 2 livros, o Buddy, né? O nosso grande amigo, nosso novo amigo aqui, canadense, né? Que vai, eu tenho certeza, divertir e ensinar muitas crianças brasileiras, tanto aqui no Brasil. Então, Cláudia, muito bem-vinda. E aí eu queria saber, então,
o que te inspirou, como é que foi essa tua trajetória, né, de chegar então a também ser uma escritora, dentre tantas coisas que você é, a lista é grande. Ó, primeiramente, boa noite, Ivonete, Dolores, Leila. Queria agradecer ao convite, né? Fiquei bem lisonjeada por vocês terem me convidado para esse bate-papo. Eu acho um barato falar sobre o meu trabalho, mas eu gosto de ouvir sobre o trabalho das outras pessoas também, porque eu acho que uma coisa leva a outra sempre, a gente se inspira sempre, né? Eu costumo dizer que o legal do ser humano é que a gente está sempre evoluindo e tentando melhorar a cada dia. Então, assim, eu tenho como lema melhorar pelo menos 1% por dia. Então, assim, pela criatividade, pela boa vontade, pela coragem de chegar e fazer as coisas, não esperar pelo tempo certo, porque eu acho que a hora certa pode não existir, né? A gente é que faz a hora certa. Então, assim, eu sou, na verdade, uma cara de pau. Eu sou uma cara de pau, porque, assim, mas é isso mesmo. Eu chego nos lugares, eu tento fazer o que eu gosto, primeiramente, e gosto de diversificar. Eu não gosto de ficar na mesma, assim. Eu não gosto de acordar e fazer sempre a mesma coisa. Quando eu saio para correr, eu não gosto de correr nas mesmas ruas. Eu tenho que ir para cada lado, assim, conhecer os lugares novos. E no meu trabalho é a mesma coisa, assim. Eu não consigo ficar numa coisa só. Então eu vou criando. Cada dia que passa, eu crio uma coisa nova. Não quer dizer que seja única no mundo, porque eu sempre me inspiro nos trabalhos das pessoas e tenho uma ideia aqui, outra ali, né, para compor as minhas artes, mas eu gosto desse caminho meio tortuoso, de não saber onde ele vai dar. Então, assim, eu cheguei no Canadá, eu tinha já essa vontade de empreender. Quando eu morava eu morei quase 10 anos em Florianópolis, lá eu tinha uma revista para pais de crianças chamada Educar. Então, assim, eu tirei quase 100 edições com essa revista. E essa revista ela foi uma inspiração que veio do meu irmão e da minha cunhada, que também tem três revistas agora em Minas Gerais. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, vamos inspirando as pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, e vou fazendo o meu caminho ali, né? Então, quando eu vim para o Canadá, eu já não tinha mais essa revista, eu fui atrás de aprender a fazer alguma coisa um pouco diferente do que eu já fazia, mas com pitadas do que eu já tinha feito anteriormente. Então, assim, o livro ele veio depois de uma série de trabalhos que eu já estava fazendo como empreendedora. O livro foi um insight que eu tive, assim, veio, na verdade, por uma necessidade, né? É, eu faço kits personalizados, camisetas, canecas, bandejas com café da manhã, faço um monte de coisa. Mas durante a pandemia, no começo da pandemia, eu me vi meio que sem ferramentas para entreter o meu filho. Então, assim, eu pensava, bom, ele está aqui, está sem aula, depois que a aula entrou ali de feriado, né, de férias, ele ficou meio que preso nas telas, por assim dizer. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso achar alguma coisa para fazer com que ele saia disso. E comecei a procurar livros de atividades na internet para comprar. Mas eu ficava assim, eu não quero aqueles livros que são feitos só para vender, sabe? Aqueles livros feitos assim no automático, que vem da China, prontinhos, cheios de página, mas com pouquíssimo conteúdo. Falei, não, eu cheguei a comprar alguns, mas não fiquei satisfeita. Eu falei, então eu vou criar. Eu vou criar um livro para ele, mas voltado para isso, para o entretenimento, para a literatura, né? Porque literatura é realmente essa arte de compor e criar texto, né? Eu acho que um livro bacana é o livro que tem um bocado de literatura inserida, né?
Então, assim, eu queria misturar um pouco de tudo, para que ele se entretesse, saísse realmente das telas, pelo menos por um tempo, se entretesse e pudesse também aprender algumas coisas. E também voltei o assunto mais para o Canadá, porque também não achava nada na internet ou nas lojas, nas livrarias, voltadas para o Canadá. Eu falei, não, vou investir nisso, nesse assunto, né? Então, eu criei o Buddy, que queria representar essa minha ideia, né? Trazendo aí, como a Leila está mostrando aí, né? Eu coloco ali algumas curiosidades, tem um diário da gratidão, né? Que a criança pode fazer todos os dias, completar ali o que ela está sobre coisas que ela está sentindo, o que deu certo, o que pode ser melhor no dia a dia delas. Então, tem uma série de coisas que eu fui criando ao longo das semanas para poder compor um livro bem diversificado, com várias atividades, joguinhos, mas também leitura, né? E que pudesse fazer a criança pegar no lápis de alguma forma, seja o colorido ou o lápis realmente preto de escrever, né? E foi daí que surgiu o Buddy. Eu sou muito apaixonada pelas palavras. Então, assim, eu acabei de falar para vocês que eu sou uma cara de pau, né? Eu vou atrás das coisas, tento aprender sobre as coisas, o que eu não sei, eu realmente vou atrás, e eu acho isso essencial para quem quer fazer alguma coisa da vida, né? A gente admitir que a gente precisa aprender sempre. E o Buddy, ele surgiu e ele está ensinando, ele está entretendo, mas ele tá me ajudando bastante também nessa questão, porque eu também estou aprendendo com ele. Porque quando eu tenho que escrever, eu tenho que pesquisar, né? Mas olha, eu queria até aproveitar esse ensejo para agradecer as pessoas que fazem o Buddy comigo, que não sou só eu. Tem o Fábio Ludesi, que é um brasileiro que mora em Toronto, ele é um ilustrador, foi ele que colocou o Buddy para mim nos traços que eu queria. Parabéns. Ele é sensacional, um cara assim, talentosíssimo. Vou pegar aqui uma cópia só para mostrar para vocês essa página aqui de onde cita aqui os colaboradores, né? Então, legal. Uma prima que é professora do ensino infantil, que mora no Brasil e me ajuda com conteúdo. Eu tenho uma polonesa que mora aqui no Canadá já desde criança e me ajuda com a revisão dos textos. Tem uma professora de ensino infantil aqui do Canadá, nascida aqui. E tem o Fábio, que eu já citei, né, o ilustrador, e o Henrique, que é publicitário e me ajuda também com o conteúdo, com as artes, com os jogos. Então, a gente é esse time, todos são caras de pau também, né? Porque são caras de pau também. E junto a gente faz esse livro. Estamos aí começando o trabalho da terceira edição. Já a terceira edição? A terceira edição, o primeiro está na segunda tiragem, o segundo já está vendendo também já desde o Natal, e agora a gente está indo para a edição de primavera. Uau. E com boas notícias aí, porque a gente tem planos de fazer algo voltado para as crianças brasileiras. Uhul! Ai, que maravilha! Deixa eu te fazer uma pergunta assim, fundamental. Que o seu livro, e que eu acho, assim, na minha opinião, isso é muito importante, mas eu queria ouvir o porquê. O seu livro é todo em preto e branco, ele não é colorizado. E aí eu queria saber se foi sem querer, acho que não, né? Você fez de propósito, mas qual é a ideia por trás de fazer um livro todo em preto e branco? Porque a ideia é fazer a criança colorir. Ela precisa colorir, ela precisa usar da criatividade dela. A gente sabe que a criança, quando ela está com um lápis, uma caneta, um pincel na mão, a criatividade, a imaginação voa longe, né? E eu acho que um livro de atividades, eu me baseio até mesmo na minha infância. Quando eu era criança, eu coloria muito, desenhava, eu colocava
um papel em cima de um desenho e copiava ali os traços. Sempre desenhei muito, muito. Então, assim, eu não sou uma desenhista, longe disso, mas eu consigo traçar algumas coisas que eu quero, assim, olhando para alguma coisa, eu consigo ali colocar no papel. Então, eu pensei assim, eu preciso que o papel seja próprio para a criança colocar cor nele. Porque se ele vier colorido, ela não vai ter o que fazer com ele, né? E então é isso. Então eu vejo as páginas rabiscadas e coloridas, e eles colorem mesmo, assim. Eu fico muito feliz. Eu recebo muita foto. No meu Instagram tem várias fotos de crianças colorindo e fazendo os joguinhos, e tem os joguinhos também de você. Não sei se dá para ver, eu estou tentando mostrar. É do Instagram isso daí? Do seu Instagram, não sei se está dando para ver. Não dá, está muito claro. Talvez se você colocar mais longe, talvez dê para ver melhor. Não dá. Tem uma colorir. Deixa eu ver se dá uma melhor, mas eu achei tão legal isso aqui, hein? Envia daí para a gente, que a gente pode compartilhar até o seu Instagram com as fotos para o pessoal ver. Porque foi exatamente essa, por isso que eu te fiz essa pergunta, que então quando eu, olhei e vi e tal, eu falei, não é apenas através das atividades que o livro digamos, interativo, mas também a criança pode criar, porque ela vai criar as suas cores. Ela pode traçar, tem espaços aqui para ela fazer, por exemplo, aqui, ó, essa primeira página. Eu achei, a observação que eu fiz aqui, de quando eu vi isso aqui, a criança não apenas vai escrever que este livro belongs, mas ela pode desenhar ela mesma aqui, ó. Ela pode desenhar ela mesma do lado do Buddy, né? Que é esse super friendly, super bacaninha, esse urso, né? Super simpático, né? Então, eu acho que tem esse espaço interativo que não através das atividades dirigidas, mas também que tem esse espaço para a criança poder criar a sua própria, o seu próprio sentimento e as suas próprias ideias com esse livro. Então, eu acho que a gente nunca pode partir da premissa de que a criança ela está feliz com o que ela está fazendo naquele momento e só com aquilo, né? A gente tem que deixar realmente, a gente tem que criar um repertório para ela, para que ela consiga sair de um mundo e partir para outro, porque eu acho que é isso que é o legal, né? A gente vê uma coisa aqui, depois passar para outra. Então, assim, a ideia não é fazer com que a criança se desvencilhe de tudo que ela já faz no dia a dia, incluindo os eletrônicos que estão tão presentes, principalmente pela pandemia, né, que forçou com que as crianças fiquem mais em casa. Mas é fazer com que ela realmente visite outros mundos. Então, o livro, a cada página que ela passa, ela vai ver uma coisa diferente. E ela não precisa fazer tudo num dia só. Se ela quiser, ela vai ter sempre alguma coisa diferente para fazer no dia seguinte. Né? Então, ela pode ter ali aquele momento que ela vai usar o eletrônico, que ela vai assistir uma TV, e depois ela vai parar para colorir, e depois ela vai desvendar uma sentença misteriosa do livro, e vai passar para frente e vai fazer uma palavra cruzada. Então, assim, eu acho que isso enriquece muito o dia a dia da criança. E eu vejo, inclusive, adulto usando, viu? Já vi adulto colorindo, eu acho o máximo. Eu estou fazendo. Eu estava tentando... tem uma das páginas que tem um joguinho para você acertar qual que é a palavra, e eu estava... Nossa, qual é a palavra? Exatamente. Já peguei vários adultos fazendo algumas atividades assim, junto com as crianças, ou às vezes sozinho também, porque é isso, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas não sabe, a gente não sabe de nada, a gente está aprendendo todo dia. Todo dia. Né? E eu acho um barato isso, a gente ter um material que ensina ao mesmo tempo que diverte. Diverte, Acho que esse é o ponto alto, acho que do seu material, que é esse aprendizado, esse ensinamento, e que, assim, dá para perceber nas palavras, nas informações, o quanto teve de pesquisa, de cuidado, de não colocar qualquer coisa, assim, isso é legal, pão. Não, mas o como você trabalhou
né, para realmente educar, divertindo ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um ponto alto do seu material, que é, assim, maravilhoso, né? Nós temos um comentário que se liga realmente com o que a Cláudia estava falando. A Vera Lúcia está falando assim: o estímulo à imaginação nas crianças as fará adultos criativos nas nas diversas situações. E é verdade, né? Isso aí que você está fazendo está ajudando a criança, não somente com o material didático, mas também ao crescimento da criança, né? Desculpa, Leila. Não, é isso aí. Cortei. Maravilhoso. Obrigada, Vera. Comentário super pertinente, maravilhoso. completamente, Obrigada, né? Vera. É muito legal, né? Desculpa, se a gente for citar o número de benefícios que a leitura traz, a gente ficaria aqui fazendo várias lives, né? Porque é muita coisa mesmo, assim. Eu acho que um livro mexe com tudo dentro do ser humano, né? Mexe ali com o sentimento, ele desenvolve a imaginação, a criatividade, ele faz com que a gente tenha mais atenção. Eu posso até dizer por mim mesma, assim, né? Porque cada vez que eu paro para pesquisar sobre alguma coisa para escrever para o livro, ou para qualquer outra coisa, eu me surpreendo com o tanto que eu aprendo. Então, assim, o meu filho mesmo, quando ele fez uma parte do livro, ele às vezes ele se deparava com alguma coisa que ele precisava me perguntar o que que era. Mas eu já tinha pesquisado previamente, então eu sabia responder. Mas muita coisa eu não sei realmente, eu tenho que ir atrás. E eu acho tão enriquecedor a gente parar para se dedicar a um livro e aprender tanto com ele, né? Mesmo que depois de um tempo a gente esqueça algumas coisas, né? Porque isso é normal. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar da palavra bizarro, que eu sempre ouvi como uma coisa estranha, né? Que a gente usa sempre a palavra bizarra como algo esquisito. E aí eu descobri que não, que bizarro vem de bizarria, que significa elegância, boa postura, bravura. Então, assim, excentricidade. Então, assim, achei muito legal, porque para você ver, né, o tanto de coisa que a gente ainda precisa aprender. E eu acho que o caminho é esse, né? E eu fico muito impressionada quando eu vejo as pessoas escrevendo assim com muitos erros de português, de inglês, coisas escritas assim sem muito carinho, né? E também às vezes pela bagagem mesmo da pessoa, ela não teve ali é, muito material ou muito incentivo para que ela realmente escrevesse bem. E a gente realmente comete erros ao longo da vida, o tempo todo a gente erra, né? Mas eu acho que isso me parece que está mais forte, né? Essa coisa de a gente pegar os textos das pessoas e a gente vê tanta coisa errada escrita, né? Parecendo que realmente precisa de mais leitura, precisa de mais prática, né? De escrever mais, sentar para escrever as coisas e aprender sobre as palavras novas. Então, um dos meus objetivos com esse livro é trazer realmente algumas coisas que as pessoas acham que sabem e não sabem, e curiosidades que realmente estão meio apagadas aí com o tempo, né? Que são umas coisinhas do Canadá. Quando eu digo que eu tenho planos para as crianças brasileiras, a ideia é trazer justamente algumas curiosidades, citando o Brasil sempre, e voltando mais para o lado da criança expatriada, né? Porque eu acho que chega aqui, por exemplo, aqui em casa a gente não fala em português, em inglês com o nosso filho. A gente só fala em português, porque a gente sabe que o inglês dele já é algo natural, ele só conversa com as crianças, com os amigos em inglês. Então a gente faz questão de manter o português com ele. Então eu fico assim, poxa, então acho que já está na hora de ter um buddy ou alguma outro animal, vamos deixar isso aí no mistério ainda, para representar o Brasil para essas crianças que já não estão mais no Brasil e muito provavelmente não vão voltar, né?
a não ser que seja passeio, muitos até voltam, mas a maioria, a maçante aí mesmo, fica aqui, né? Porque é um lugar que realmente oferece um esquema um pouco mais completo e mais justo, né? E Então, você está pensando em fazer daí esse em inglês mesmo? Ou daí você está pensando em fazer na língua portuguesa? não, aí seria realmente tudo em português, voltado para as crianças expatriadas, para elas terem um contato com a língua. Então, Tá. a ideia é porque apesar de cara de pau, eu tenho o pé no chão na questão do investimento, né? Então, assim, eu estou agora investindo na terceira edição, que é a de primavera, que vai ser o Buddy como ele é, né? Voltado mesmo para o inglês, para os jogos, para os jogos misteriosos, pelas curiosidades, pelos textos em geral. E aí, logo em seguida, vem esse livro que vai ficar bem realmente voltado para as crianças que vieram do Brasil, muitas estão perdendo português, ou às vezes nem começaram a aprender ainda, né? Para tentar buscar um pouquinho dessa raiz. Então, quer dizer que o Buddy, na primavera, vai ser ter um bando de pote de mel, né? Assim. Porque vai ter muito o que comer, né? Pão de queijo, olha lá, Dolores, pão de queijo. Eu queria te perguntar uma coisa, Cláudia. Esse seu projeto aqui, você tem uma base muito boa, teve a oportunidade de fazer sua revista lá e tal. E você acha que por isso você teve mais facilidade com esse projeto, por causa do que você fez anteriormente no Brasil, a sua revista, essa cara de pau de ir procurar, você acha que isso te ajudou nesse seu projeto? Eu não tenho dúvida disso, isso aconteceu, mas assim, 100%, porque quando eu lancei a revista, primeiro em Joinville, depois eu levei para Florianópolis também, eu tive que sair com o primeiro exemplar, que ainda nem estava impresso, eu tive que sair com ele debaixo do braço e bater nas portas das lojas para tentar patrocínio, tentar vender anúncio. E isso foi me abrindo portas, e eu fui, ao longo desses anos, eu fui aprendendo como lidar com o cliente, com o pai de criança, fui enxergando a necessidade da criança na questão do conteúdo da revista, né? Então, assim, os textos não eram escritos por mim, eu me cercava de profissionais da área de saúde, de educação e tudo mais, para fazer cada edição. E eu entregava esses exemplares gratuitamente nas escolas, no comércio em geral. Então, era bastante revista que entrava nas escolas de Florianópolis, Joinville e São José, que é da Grande Florianópolis. Então, quando eu vim para cá, certamente eu já vim com uma certa bagagem, né? Porque eu já trabalhava com layout, com a edição de revista, já sabia como compor os textos, e sabia principalmente qual seria a necessidade, porque a partir do momento que eu tive ali uma ideia de criar um livro, porque o meu filho estava precisando de um material, eu linkei essa necessidade com o que eu via de necessidade lá no passado, né, com a minha revista. Eu vi, não, eu acho que isso aqui pode dar certo, isso aqui não. Se vocês pegarem os dois exemplares, vocês já vão ver uma diferença entre um e outro, porque no primeiro eu coloquei uma boa parte do livro, ele tem o Diário da Gratidão, então várias páginas iguais para a criança realmente usar aquele ali como diário, e depois, mais ou menos da metade para frente, são os jogos, são as curiosidades e tudo mais. Já na segunda edição, eu coloquei esse Diário da Gratidão separado, como uma folha avulsa para a criança fazer cópias, grampear e usar aquilo ali no dia a dia delas. Então, eu foquei bastante no outro conteúdo do livro. Então, são mais de 50 páginas, realmente com jogos e texto, e
e muita coisa, né? Tem até poesia, viu, Dolores? Para criança completar. E para brincar com as palavras, né? Brincar com os números, tem matemática, tem, né? Leila já deve ter passado por essas páginas. Então, assim... Eu posso te perguntar uma coisa? Desculpa, Cláudia. Eu estou fazendo a impressão dessas páginas para eu fazer. E como eu vou usar isso com os meus aluninhos na nossa oficina de linguagem, né, que isso é uma coisa que eu preciso te falar, uma novidade e tal, como eu vou usar com os meus alunos, então, para eu fazer, eu estou tirando cópias, estou fazendo, mas estou trabalhando demais com o Buddy. Sabe qual que é a minha curiosidade, Cláudia? Então, você falou que você vai fazer uma edição para criança brasileira, né? Então, desculpa, em português. Uhum. Então, a minha curiosidade é que você usou o urso polar como buddy, né? Para essa edição. E agora você vai usar talvez um animal que seja identificado como um animal brasileiro. Corretamente? Isso. Então, como que é essa escolha? Dá para você falar para a gente? Assim, é bem curioso, né? Tem que saber o que usar, né? Antes eu quero dizer uma coisa aqui. O seu irmão é lindo, tá? Ele está pedindo para que você diga isso. Eu diga, meus 2 irmãos são lindos. É o Luiz Carlos. Tá Fala aí que meu irmão é lindo. Eu tenho 2 irmãos, os 2 são lindos mesmo. Eles realmente me forçam a falar isso. Tá vendo? São cara de pau também, viu? Todos. Eu estou adorando essas pessoas cara de pau. Estou adorando. Adorando. E olha só como são as coisas. Eu pedi para eles entrarem e me mandarem elogios. Não é para ficar pedindo para eu mandar elogios para eles. A ideia era outra, mas tudo bem. Depois eu converso com ele. Bom, o Buddy, eu busquei o urso polar, primeiro porque o Canadá é o lugar onde mais tem urso polar no mundo, né? Me parece que 64% dos ursos polares estão aqui. E também porque eu sempre fui fascinada por urso polar. Sempre. Quando eu ia a aquários, eu queria ver urso polar. Então, quando não tinha, eu ficava extremamente decepcionada, porque eu tinha que chegar perto deles, com aquela pata gigante, assim, né? Mesmo sabendo que teria que manter uma certa distância, ali tinha que ter um vidro diferente, né? Então, eu busquei o urso polar por isso, porque ele é muito, muito predominante no país, porque ele é lindo, né? Ele é um bicho fascinante, a história dele é muito fascinante. Ele está correndo risco de ser extinto, né? Por tudo que ele anda passando. E também porque daria para fazer uma coisa bonitinha, para ficar bem caricata, né? Então, a escolha do brasileiro, vai seguir mais ou menos por essa linha. Eu não vou poder te falar ainda, a gente tem algumas opções, a gente, inclusive, está pensando já no nome, mas a gente ainda não bateu o martelo, porque a gente precisa realmente finalizar essa edição de primavera do Buddy. Logo depois que a gente mandar a edição de primavera para a máquina e for impresso já distribuído, a gente vai focar nesse material para as crianças expatriadas. Eu falo a gente porque eu tenho essa minha grande equipe ali que me ajuda, né? Que compõe o cenário comigo, né? E o cenário, eu acredito que tem que ser transformador. Toda vez que a gente lançar uma edição, ele tem que transformar a vida das pessoas. Então, eu penso muito antes de fazer qualquer coisa. Então, assim, para eu fazer uma edição, eu não faço uma edição em 5 dias. Eu preciso de vários dias, porque porque eu coloco muito tempo em cada página. Não é realmente sentar e fazer aquilo ali de qualquer jeito. Eu preciso que fique realmente muito bem feito, e se tiver erro que a gente consiga melhorar na edição seguinte, né? E
e que seja sempre para melhor mesmo, né? Em todos os sentidos, né? Isso faz com que a gente cresça, né? Como um todo. E esse pessoal que me ajuda também fica muito feliz, né? Eu fico também bem satisfeita de ver todo mundo colocando um pouquinho ali da sua criatividade em cada edição. Tem A uns Dodora, comentários aqui antes de você. Desculpa, Dolores. Só mais um comentário, assim. A Dodora Mesquita falou a Dodora, maravilhosa. exatamente. Cláudia Prado, criativa e generosa, longa vida ao Buddy. A Dodora, então, é a minha prima que faz parte aqui das 2 edições, ela está aqui. Ela me ajuda com conteúdo, é super, ultra, mega criativa, bem-humorada, e eu adoro fazer o material com ela, porque eu também sempre aprendo muito, assim, ela sempre traz coisas novas, e eu acho que... Muito de vocês aí, porque o Buddy é mega simpático, olha a página do Zé Fã aqui, olha o jeitinho dele, gente. Essa simpatia aí é culpa do Fábio Ludesi, que criou o Buddy, colocou ele nos traços aqui. I love it. E eu queria fazer, então, uma pergunta. Como é que é, assim, a demanda no Canadá de materiais impressos, né? Educativos, infantis, ou mesmo para essa de entretenimento? Então, Leila, a gente encontra muita coisa, inclusive impresso aqui no Canadá, ou feito no Canadá, impresso em outros lugares que fazem com que a impressão seja bem mais em conta, mas muito voltados para a escola. Né? Então, assim, antes de lançar o primeiro Buddy, eu fiz uma vasta pesquisa para saber se realmente eu encontraria alguma coisa parecida com o Buddy aqui. E eu te digo, assim, pode até existir, mas eu não encontrei ainda. Não encontrei. Todo mundo que pega o Buddy, inclusive na escola onde meu filho estuda, eles olham e falam assim, nossa, a primeira vez que eu vejo um material com tanta coisa diversificada, né? Então, assim, eu acho que há uma carência para esse tipo de material. Então, a gente vai ver muitos materiais bem feitos, mas bem voltados para a educação mesmo. Tá. Né? Voltados para a questão do currículo escolar. Tá, uma educação mais formal, digamos, um aprendizado, não apenas... Porque, de verdade, a minha maneira de ver o aprendizado, a gente não aprende só indo à escola, estudando as disciplinas formalmente, mas através da diversão, da criatividade, da brincadeira, do lúdico, a criança aprende muito também, né? Então, mas eu costumo colocar como diferença o aprendizado formal e o aprendizado através dessa experiência lúdica, dessa vivência, né? Onde a criança vai explorar, onde a criança vai criar o seu conhecimento através dessa exploração, através dessa diversão. Então, por isso eu considero o Buddy extremamente educativo, né? Então, você diz que os livros, então, aqui são mais ligados, são mais direcionados, digamos, a essa educação mais formal, né? Para ensinar a coisa mais formal, não dando tanta abertura para essa criatividade, é aquilo que eu falei, né? Exatamente, é aquilo que eu falei. Às vezes você encontra alguns livros assim, existem livros de atividades, é só se você entrar dar um Google lá, você vai ver muita coisa. Mas coloca atividades voltadas para o Canadá ou com o tema Canadá, você não vai encontrar. Eu não encontrei até hoje. Não encontrei. Então, eu vou achar, sim, livros de matemática com uma língua mais com um tema mais canadense, né? Que aí eles colocam ali desenhos que remetem ao Canadá e tudo mais, textos. Quando você pega um livro, por exemplo, de literatura, você vai ver coisas do Canadá, mas um livro assim, exclusivamente de atividades, não encontrei ainda. Então, por que você acha que é assim, Cláudia?
No meu ver, eu acho, assim, por experiência, por já morar aqui no Canadá há muito tempo, eu não sei. Me ajude se eu estou errada com o meu pensamento. Os brasileiros, nós somos uma raça bem aberta, alegre, espontânea. O canadense é um pouquinho mais fechado, guardado, que às vezes eu acho por causa do clima gelado, todas as pessoas ficam em casa, então tem aquela relação na minha cabeça. Então, talvez o material didático é realmente do mesmo jeito que o canadense talvez, né? Não sei se vocês acham que eu Cheio estou de regras pensando também, assim. né? Aquela coisa de É, precisa ter protocolo, precisa ter regrinhas, precisa ser tudo, né? Bem esquematizado. isso, é um Segue mais pouquinho ou mais menos isso? É isso, esquematizado. né? Que você está querendo dizer? É mais ou menos isso. O que você acha, Cláudia? Porque você tem bastante experiência, né? É. Claro, agora com o bar e a sua experiência no Brasil. Você acha que tem alguma, né, alguma ligação com isso? Olha, eu acho que sim. E eu Hum, acho que essa coisa de seguir regra é muito uhum, forte, né? é, Então, assim, é aquela coisa, eles te dão uma caixinha, fique dentro da caixinha, não saia hum, dela, até que a uhum. gente diga para você sair. Bem interessante esse ponto que você está falando. É mais ou É. menos isso, né? Uhum. Então, as crianças, elas vão, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, que provavelmente eu nunca vou me esquecer, que logo que a gente chegou aqui no Canadá, o Uhum, meu filho foi para a escola, a primeira escola dele aqui, acho que com 2 ou 3 dias de aula, eu recebi um bilhete da professora querendo conversar comigo. Fui lá conversar no dia seguinte e ela falou para mim que ela precisava que o Bruno, meu filho, é, soubesse mais o que fazer com as mãos. Eu falei, fiquei preocupada. Eu falei, mas como assim? O que ela quer dizer? Aí ela falou, não, porque ele tem mania, ele tem muita mania de abraçar a gente. ah, ah, É. Fazer com as mãos. E aí ela falou, e aqui a gente não pode, né? E eu fiquei muito impressionada, mas já sabendo que era mais ou menos assim, né? Então eu cheguei interessante. em casa, expliquei para ele, olha, abraça em casa, abraça a mamãe, papai, mas não abraça a professora até que ela peça para você. Se ela te pedir um abraço, entendeu? Então é uma coisa assim, é muito aquele esquema de seguir regra mesmo, né? Uhum, Então eu acho que falta gente para sair dessa caixinha e fazer coisas diferentes, saírem realmente dessa listinha de regras que o Canadá impõe. Mas, uhum, logicamente, assim, tendo bom senso, uhum. né, seguindo realmente o que a gente define como certo, né? É, e tentando fazer com que as crianças elas sigam o caminho do bem, sempre, né? Uhum. Mas é mais ou menos isso que você está falando, né? É um esquema um pouco limitado. Então, quando eu pego livros canadenses, principalmente os voltados para criança, eu vejo um esquema muito limitado. É aquilo ali, não queira fazer diferente, entendeu? Uhum, Então, quando a gente uhum. sai um pouquinho do que eles pedem, eles se assustam um pouco, né? Na verdade, você está dizendo é um pouco mais rígido, não é? As relações, elas são mais rígidas. As pessoas, elas são educadas, elas são formadas para saber a que distância que elas têm que manter entre um corpo e outro. Uhum, Eu acho que o Canadá, basicamente, ele ensina respeito. É. E uma coisa que nós, brasileiros, temos uma dificuldade muito grande quando chegamos aqui, é porque não é nos ensinado que o espaço do outro não é só o corpo que ele ocupa, mas o que está em torno dele, né? Então, eu acredito que nós brasileiros sofremos, eu acho que a gente sofre isso em qualquer lugar do mundo, porque Uhum, essa coisa de por tudo a gente beija, por tudo a gente abraça, por tudo uhum, a gente quer estar junto, estar grudado. Isso é, isso é uma coisa que ah,
é difícil para chegar, principalmente numa criança que está acostumada a abraçar, beijar e se enrolar. Isso eu acho que é bem difícil para uma criança entender isso, né? Agora, para a criança que nasce aqui, isso não é problema, né? Eu acho que vai ser problema ela conviver com gente aqui que, de repente, entra na caixa dela. Principalmente uma criança que está acostumada. Então, eu acho que essa coisa de trabalhar o body, eu acho que vai ser interessante também para a criança brasileira entender que existe uma diferença, né? Assim, é o que você disse para o seu filho, abraça e me beija aqui, mas a professora você não pode grudar nela, né? Porque isso é natural no Brasil, né? As boundaries são crianças diferentes, beijam as professoras, né? As crianças se agarram às professoras, mas aqui é um pouquinho mais, né? É uma coisa bem de cultura, né, gente? Uma coisa bem de cultura, porque o Canadá tem uma cultura completamente diferente. Não é errado, mas a nossa cultura no Brasil, nós somos completamente diferentes devido, talvez, ao jeito que nós aprendemos, devido por sermos descendentes europeus, devido ao clima, que é bem quente, você está sempre para fora, então não tem aquela coisa de barreira, como eu já tinha falado, né? Então, realmente, esse negócio de cultura é uma coisa assim que talvez afeta, né, a criança quando ela vem aqui para o Canadá, talvez, e então o Bari está aí para ajudar todas, né? E agora temos de novo o livro que vai chegar e a gente está um pouquinho curiosa para saber qual que é e o que vai acontecer. Então, você vai ter que dar para a gente. Cláudia, já posso te adiantar de que vai ter o Buddy abraçando um amigo. Se bem que no Brasil a gente sempre disse eu vou te dar um abraço de urso, não é? Não tem essa coisa, o abraço de urso? Você sabe que eu tinha pensado exatamente isso. Falei, poxa, o urso foi tão bem escolhido, porque o urso não é aquele, não sei, eu não vejo como, né, tem muitos filmes e tal que mostram o urso é perigoso, tem urso muito bravo, você tem que tomar o maior cuidado quando você vai em Vancouver, que tem lá umas montanhas lá que os ursos estão soltos, né? Eles falam, olha, até aqui você não pode ir porque é muito perigoso, porque os ursos são bravos, então por mais que você esteja sabendo que eles estão ali pertinho, a delícia tá, mas você não pode passar para lá porque eles são perigosos, tal. Mas a visão do urso é essa visão exatamente do abraço de urso, dessa proteção, desse calor, né? Dessa coisa que aconchega, Sim. né? Porque e remete ao quê? Ao ursinho de pelúcia, né? As crianças, quando a gente fala bichinho de pelúcia, a gente fala ursinho de pelúcia. Verdade, Leila. Adoram, não é? É ursinho de pelúcia. Então, o urso tem essa coisa. Ótima conexão aí, Leila. Companheiro, Ai, que lindo. Toda fofinha já para abraçar, já está aqui de pijama, para poder ir para a cama, todo gostosinho. Delícia! Então eu vejo, e assim, e esse nome, então, essas conexões, né, esses símbolos, eu achei que foram tão, assim, escolhidos, tão bem, tão, né, feliz, assim, essas combinações, o nome é o Buddy, e é o urso, e é esse, né, essa carinha dele, essa coisa, né, que eu acho que assim, tem tudo a ver, mesmo quando passar isso, assim, para o português, isso também vai ser muito feliz, porque as crianças vão se identificar com isso muito. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que eu sou entrevistado, mas eu vou entrevistar vocês. Opa! O que vocês veem de necessidade em termos de livros de atividade ou materiais em geral para fazer com que as crianças saiam um pouquinho do mundo dos eletrônicos? Ok, eu tenho uma coisa interessante para te falar
E não é a respeito da sua pergunta, eu vou deixar a Dolores e a Leila responder, mas eu vou falar uma coisa que eu prestei atenção fazendo esse nosso programa, Conquistando o Mundo através das Palavras, e que eu estou achando muito interessante a tendência. Nós tivemos uma brasileira que escreve livros para as crianças, né? E nós entrevistamos ela tal, e agora e ela fez tudo em português. E agora tem você fazendo livro para as crianças, didático, em inglês, e agora pensando em fazer em português. Então, o que eu acho uma coisa super interessante é que... Pensando não, em fazer, hein? Como? Pensando não, eu já vou fazer. Desculpa, já vai fazer, desculpa. Está no forninho já. Está no forninho. Então, já está fazendo. Então, o que eu acho super interessante, então, a mensagem para as pessoas que estão nos assistindo é que tem campo para todas as brasileiras, os brasileiros, as pessoas que querem fazer materiais didáticos ou materiais incentivando a cultura brasileira, a cultura canadense. Então, eu estou achando isso muito interessante. O campo que você está, como que fala, se diversificando e trazendo a sua experiência do Brasil para cá, muitíssimo interessante. Agora, a sua pergunta, eu vou deixar as duas responderem. Se eu pensar eu que te falo. Eu acho Fala, Dolores. Então, eu acho interessante porque existem alguns... Eu não sei se você já teve oportunidade de ver outras comunidades que não brasileiras no Canadá, que as pessoas também fazem uns trabalhos na própria língua para ajudar a integração das crianças no Canadá. E, inclusive, o mais próximo são os portugueses que têm, inclusive, classes de aula em português, né? Que eles fazem, funciona quase que como uma escola, que as crianças vão lá para estudar português. Então, com isso, elas têm muita oportunidade de conhecer o país, de conhecer. Mas o que eu penso é que seria muito interessante se realmente tivesse essa ligação entre o país de origem e o Canadá. Eu acho que quando você consegue misturar isso daí, quando você consegue mesclar isso daí, eu creio que dá um bom caldo nesse negócio aí, porque você também é uma forma de você informar e de ensinar a pessoas que não nasceram no Brasil o que acontece no Brasil, como as pessoas que nascem no país, no Brasil, por exemplo, veem aquela mesma coisa, mas só que com pontos de vista diferentes. Eu acho que você tem um campo vastíssimo nisso aí para você explorar. Eu acho que vai ser bem legal. Esse seu veio aí, eu acho que você pode fazer muita coisa. Tá anotado. Opa! E gravado! Está gravado! Está gravado, não tem jeito, não dá para retirar. Então, como educadora e também muito assim, digamos, apaixonada e ativista digamos, se a gente pode chamar esse nome, ativista, né? Das artes e cultura brasileiras, né? Aqui no Canadá, eu acho que assim, o que o seu livro já tem, que eu acho que é uma coisa muito importante, é essa maneira de ensinar, como eu já falei, de maneira lúdica, se divertindo, tal. Então, esse tipo de atividade, de brincar, de pintar, de descobrir palavra, de escrever, isso, assim, atiça, digamos, a curiosidade, a criatividade, muito mais do que a telinha, né? Que as crianças muito mais recebem. Por mais que elas façam atividade, é uma coisa mais dirigida e tal. Então, a criatividade e tal.
Então, assim, sempre o livro, essas atividades bacanas de montar, né? Tem aqui, ó, para cortar, para montar, para colar nos livrinhos. Isso aqui, tablet nenhum, computador, não vão conseguir fazer. Né? A variedade, né, Leila? A variedade que ela tem. Então, talvez você está completamente no caminho certo, misturando as duas culturas. Isso, porque realmente, né? E eu só queria falar um comentário da Dida. Ela falou assim que existe uma carência em livros didáticos infantis em inglês no Canadá, com abordagem criativa e afetiva. E realmente, ela está corretamente. E foi isso mesmo, isso que nós estamos abordando nesse assunto hoje tem completamente ligação, né? E você está no caminho certo, né, Cláudia? Essa maneira interativa faz com que a criança não trabalhe o cérebro direto, muito mais, né? Porque assim, você está até mexendo com a parte da motricidade, com a parte da compreensão, da coordenação visomotora. Então, é muito mais, assim, digamos, estimulador das funções cognitivas do aprendizado do que você ficar lá só mexendo no mouse ou teclando, né? Então, e assim... E com relação às artes, o que eu vejo que assim que tem do português também é a música, o ritmo. Se você for pegar, então, as poesias brasileiras, né? Tem poesias que são verdadeiras músicas. Você lê, você ouve a música de tão musical que a poesia é. E poesias que são músicas, ou músicas que são verdadeiras poesias. Então, eu acho que isso tem que, assim, aí eu vou, né, ser mais... Cláudia. É a língua portuguesa, é maravilhosa nesse sentido, né? Então, Cláudia, deixa eu só perguntar uma coisinha. Você é uma artista que faz vários trabalhos, eu posso dizer trabalho manual? Não, né? Bem, as suas almofadas, as suas coisas lindas, camisetas, mochilas, e tem uma imensidão, é uma coisa completa, quer dizer, a Cláudia é completa, você vai lá e vê, você pode comprar de tudo, porque tudo está lá, tudo ela tem uma coisa para oferecer. Carro ainda não, viu? Carro ainda não. Não, então tá. Então aguardem o próximo. Quem sabe no próximo. No próximo. Mas o que eu quero falar o seguinte, talvez seja uma coisa mais, eu não sei, se bem que hoje em dia não tem mais isso, direcionar, acho que hoje tudo é direcionado a todo tipo de criança, a todo tipo de coisa, mas eu me lembro que quando havia algumas atividades na escola para gente, e que essas atividades eram não só colorir, não só desenhar, mas o recortar, o montar. Você já pensou que talvez o seu livro possa conter pelo menos uma página ou outra que seja com atividade para recorte e montar? Ou... Leila vai te responder. Aqui, tem? Ó, já tem! Peraí, deixa eu botar direito aqui, ó. Ana Tati, aqui, ó, já tem, ó. Esse aí é o quê? É o Bari. Sim, mas esse daí são coisas para recortar e para fazer... tá falando bem no... E aqui são os sticks. Ok. Stay with me, Karen. São sticks para você colar, é isso? Isso. Yeah. Ok. Então, posso falar um comentário aqui? Tem um ótimo comentário para você. Aqui também, ó. Esses aqui você vai cortar e vai fazer dobraduras, ó. Vou falar lindo, um comentário. Lindo, tem um comentário da Luana Zimpek. A melhor forma de aprender é brincando e interagindo com o outro. O livro traz essa proposta. Parabéns. Me manda um beijo para Claudita, saudades.
das minhas melhores amigas, lá de Floripa. Ah, Ela é carioca, mas mora em Florianópolis. que maravilha, que maravilha. Nossa, gente. Mas olha, é isso mesmo, Dolores. Respondendo a sua pergunta, a Leila já te mostrou alguns materiais. Eu coloco isso como prioridade, fazer com que tenha materiais diferentes dentro do livro, para a criança realmente pegar a tesourinha, usar cola e montar uma coisa ou outra. Esse material que a Leila te mostrou aí no começo, que é o Cut and Attach, não é isso? A criança ela vai cortar e ela ali tem pensamentos, tem frases de incentivo para ela no dia a dia dela, e ela pode anexar esse pedaço de papel nos lápis, nas canetinhas, né? Ela pode usar isso aí cada dia, ela pode colocar um diferente, né? E aí eu coloquei, para o Natal, eu coloquei uma gingerbread house para a criança recorrer a ela e dobrar e colar. Logicamente que alguns dos materiais eles vão precisar da ajuda do adulto, né? Principalmente para as crianças menores. E na hora ali de dobrar, é uma coisa assim que vai ter que ter uma ajudinha ali de uma mão adulta. Mas mais um motivo, né, para o pai sentar junto e brincar junto. Exato, né? exato. Yeah. Então, todas as edições vão vir com materiais separados do livro, né, folhas avulsas, para a criança realmente botar a mão na massa e montar um cenário diferente para ela. Sempre. Tanto a primeira edição quanto a segunda teve coisa diferente e que vai junto, né, como se fosse um brinde para quem adquire o livro. E ela tem essa oportunidade, como a gente estava falando antes, né? Ela tem a oportunidade de sair da caixinha mesmo. Uma coisa que eu acabei me esquecendo de citar é que também tenho como objetivo surpreender. Eu acho que a pessoa ela está carente, né, de pegar um material e sentir até um pouco de ansiedade com o que vai ver ali, né? Com o que ela vai encontrar. Então, a ideia é fazer com que cada buddy que saia, ela fique ansiosa para receber e para ver o que ela vai encontrar, porque sempre vai ter coisa diferente. Né? Ela vai mexer com artesanato, com os jogos, né? Tem um pouquinho também de matemática, de inglês ali dentro, para mexer um pouquinho também com essa parte educacional. Então, assim, vai ser sempre diversificado. Toda vez vai ter... Eu fiz essa pergunta para vocês, porque, como eu mesma falei no comecinho, eu acho que a gente vai montando um material de acordo com a necessidade que a gente vai enxergando no mundo, né? Então, assim, se vocês falam, olha, eu acho que deveria ter isso, deveria ter aquilo, na questão até do livro em português, que legal que seria a gente fazer uma coisa com as duas, né? Um material com as duas nacionalidades, né? Uma coisa meio que se misturando à outra, e também separar em alguns momentos, né? Colocar as coisas brasileiras e as canadenses assim, cada um de um lado. Mas como a gente vive as duas culturas agora, porque a gente acaba que a gente é brasileiro, né? Não adianta. A gente está aqui, a gente mora no Canadá, mas a gente convive com diversas coisas que são do nosso país, né? Então eu acho que é essencial a gente não deixar essa raiz, né? A Leila, eu conheci a Leila no Ciranda Brasileira, né, Leila? E no comecinho lá eu ficava encantada, porque a Leila é super criativa, né? A Leila era, além de criativa, animada, né? Porque ela vinha com umas atividades e umas coisas assim diferentes para as crianças realmente pegar e fazer. E eu ficava, nossa, que legal isso, né? Porque como falta gente assim para pessoa animada e querendo fazer acontecer, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é realmente botar a mão na massa e fazer acontecer, né? E para o chão e agarrar muito o Bruno, porque o Bruno é lindo, lindo, lindo. Agora já está um rapazinho, né? Imagina!
E então isso também me inspirou. Quando eu vi a Leila com aquele monte de ideia lá no Ciranda Brasileira, eu ficava, gente, que legal. Obrigada. Não, não estou falando da boca para fora, é uma coisa assim. Eu fui juntando várias coisinhas e vendo que realmente existe, tem um gap, né? Como que a gente diz isso em português? É uma necessidade, uma falta, uma falta, né, de materiais voltados para a criança realmente se divertir, né? Uhum. Eu acho lindo ver a criança com lápis na mão. Eu Lindo. também acho Ela lindo. colorir para mim, eu acho que é magnífico. E assim, tá à disposição no Brasil? Como é que as pessoas podem adquirir? Aqui no Canadá, no Brasil, é pela Amazon, não é isso? Não, como é que é? Tem na Amazon, mas tem também pelo meu site, né? Que a pessoa ela pode clicar lá direto entrar no meu site e clicar lá no livro direto, que ela recebe em casa. Eu envio, por enquanto, para o Canadá e Estados Unidos. No momento, eu não estou enviando para o Brasil, porque eu ainda não descobri uma forma de fazer chegar lá com segurança. Então, eu ainda estou tentando descobrir. Então, por exemplo, é a mesma coisa da Amazon, né? A Amazon, se você comprar na Amazon do Canadá, ela não vai entregar no Brasil, porque eles ainda não têm um esquema seguro para fazer, e viável também financeiramente, né? Para fazer com que o item chegue lá e que chegue de verdade, né? Porque, por exemplo, há pouco tempo eu enviei uns livros pelo correio para uma amiga lá, e esses livros bateram no Brasil e voltaram para mim pelo Canada Post. Então, eu não quero correr esse risco com o Buddy, eu não quero também que a pessoa compre um livro e ou fique com essa coisa de talvez eu não receba, não quero isso. E também tem a questão da demora, né? Porque às vezes a gente envia uma coisa e demora 3 meses para chegar lá. Né? Eu tive uma pessoa que comprou, que ela mora na Inglaterra, foi até engraçado esse caso, que ela comprou, eu mandei, e chegou na mesma semana, não deu 7 dias. E teve uma outra que comprou próximo do Natal e chegou agora. As duas morando na Inglaterra. Então, assim, as duas foram pelo Canada Post. Por que de uma ter chegado rápido e a outra não, eu não sei te explicar, porque era o mesmo livro. Então, a gente precisa realmente... Isso é distribuição interna que altera. Eu sei que no Brasil, eu sei porque eu envio várias coisas para o Brasil. E o que acontece no Brasil, se é uma carta, um envelope menor, ele provavelmente ele gastará menos tempo porque ele não tem que passar pela alfândega. Mas, no Brasil, eu rastreio as encomendas, às vezes é muito interessante porque vai parar no Rio Grande do Sul, chega em São Paulo, vai parar no Rio Grande do Sul para voltar para Minas. Para Minas. Do cargo, né? Do cargo do avião, o avião que está levando, talvez, né? Tem as paradas em alguns lugares diferentes. Talvez seja isso, né? Uma coisa eu acho que, como chega no Brasil, ele cai na distribuição do Correio Brasileiro. Então, lá ele vai passear pelo país até chegar no destino. Precisaria ter uma reengenharia logística, né? Para fazer isso. Na verdade, não existe uma lógica, assim. Por que vai parar lá, não sei aonde? E também eu acho que acontece muito desvios de coisa, porque são vários envelopes e tal, e eles desviam, e depois até eles encontrarem o caminho de volta, eu acho que é confuso, que é problemático. Essas distribuições, seria lindo se a gente pudesse colocar e ele chegasse, tipo, acabou de enviar, já chegar, né? Esse seria Bom, maravilhoso. Pode até acontecer algum dia, né? Mas a prioridade mesmo, o objetivo principal é realmente atender o Canadá. Já mandei para vários estados, várias províncias, alguns para os Estados Unidos também, todos chegaram direitinho. Aconteceu um caso só, isolado, que aí eu tive que mandar novamente, mas o resto chegou bem bonitinho e rápido. Então, no momento, eu vou manter, né, essa entrega
via Canada Post, no Canadá e Estados Unidos. Enfim, estiver indo para o Brasil, bom, agora só em maio, né? Então, pessoal, já levar de presente, né? Porque né, não dá. Chega aqui rápido e aí leva para o Brasil, né? Estamos quase com 1h30, né? Nossa, seria tão legal ficar batendo bate-papo e a gente... É tão gostoso falar com os brasileiros, né? Eu já moro aqui há bastante tempo, então é muito gostoso, muito prazeroso, não só ouvir aos brasileiros, ou uma brasileira muito assim maravilhosa como você, Cláudia, que não só é empreendedora, mas também está fazendo... todas. Como? Somos todas maravilhosas. Somos todas maravilhosas. Então, eu vou pegar essa galanteria. Também, eu tenho que falar que minha mãe é maravilhosa, senão vai me dar problema. E seu irmão é bonito. E que seu irmão é lindo, não é assim? Legal. Então, é muito maravilhoso ter conversado com você e aprender um pouquinho mais da sua trajetória, sua história. E nós vamos ficar muito, como fala, nós vamos ter que saber qual é esse próximo bichinho ou animal que você vai usar para esse próximo livro. Eu, assim, estou curiosíssima já, quero saber, já estou assim, nossa. Com certeza, em breve. Eu quero só perguntar uma coisa. Então, quer dizer que já são 2 livros diferentes? E você tem como, se eu te peço, você tem como me enviar os 2 livros? Sim. É isso? E o outro sai quando? O próximo? Outro sai no começo da primavera. Em abril. Primavera começa em dia 21, 22 de março, se não me engano. Então deve sair em abril. Está saindo. Cláudia, você tem uma página do Facebook? Eu sei que você tem o Instagram, mas eu não sei se você tem o Facebook. Tenho Facebook. Eu vou ter que te falar depois. Acho que é Cláudia... Passa para a gente depois. Nós vamos parar agora, porque já são... Eu coloquei 1h25 aqui, então a gente já está com 1h20. Então, eu estou com medo de a gente parar e aí encerrar esse nosso bate-papo assim, meio de repente. Então, novamente, Cláudia, muito obrigada por você estar aqui conosco, dividir o espaço conosco. Você é maravilhosa, a Dolores é maravilhosa, a Leila é maravilhosa, somos todas maravilhosas. E mais uma vez, agradecemos a todos por estarem aqui conosco, com a nossa mesa de educação e cultura, e o nosso evento Conquistando o Brasil, Conquistando o Mundo, e o Brasil, e o Canadá, através das palavras. Muito obrigado pela participação de todos. E, Cláudia, não saia daqui, porque a gente vai parar, mas a gente vai dar uma continuadinha depois desse evento. E muito obrigado. Se vocês quiserem falar um tchauzinho também, né, Leila, Dolores? Cláudia, então, olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer tanta experiência bacana, tanto ensinamento, tanta inspiração. Você é uma pessoa que, assim, é inspiradora mesmo, de verdade. Você é uma super mulher e brasileira e, além de tudo, um ser humano, uma profissional, que realmente o termo é inspiradora. Então, eu espero que todas as pessoas que tenham assistido essa live, que vão assistir, porque vai ficar gravadinho, então todo mundo pode assistir, que tenham nas suas palavras inspiração para ir à frente nos seus projetos, para botar para a rua os seus projetos. E nós estaremos aqui nos nossos bate-papo literários, né, para dar esse suporte, essa divulgação, esperando você já convidada para o próximo banho, para você vir falar, né? E o nosso próximo, então, o nosso próximo bate-papo literário vai ser daqui 2 semanas, não é, Dolores? Sim, vai ser boa noite, então conta. Nosso próximo bate-papo literário vai ser daqui a 2 semanas. Nós vamos receber o Eurico Rosa da Silva, que é um jockey premiadíssimo no mundo inteiro, e ele vai bater um papo conosco a respeito do livro que ele acabou de lançar. Claudinha, bom demais te ver, muito bem, é sempre bom demais te ver, dá um beijão no Bruno, e tudo de bom para você.
Tudo de bom Muito para obrigada. nós. Agradeço também a vocês todas, obrigada pela oportunidade. E um super agradecimento também a todo mundo que parou para ouvir, a todas as bobagens que eu falei também, né? Deve ter saído algumas bobagens. Então, agradeço muito e em breve estarei de volta, prometendo mais um material bem diversificado e criativo e também, muito em breve também, um material para as crianças brasileiras. Maravilha. Obrigada, Cláudia. Até daqui a pouco. Parabéns.